Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Atos capítulo 9. Nós estamos estudando os primeiros 9 versículos, Atos 9, de 1 a 9. É o texto que nós começamos a estudar na semana passada. É um texto muito importante porque trata da conversão de Saulo de Tarso. Essa história é repetida na primeira pessoa, ele contando essa história, nos capítulos 22 e 26, ele próprio conta a história, com pequenas variações, o que mostra a veracidade do relato. Os relatos tendo essas pequenas variações mostram que ele é um relato verdadeiro. Dissemos que esse texto é importante porque Saulo de Tarso vai se transformar no apóstolo que cumpre do modo mais completo que podemos imaginar a ordem de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Nós já chegamos no livro de Atos, na parte em que o Evangelho foi pregado em Jerusalém, Judeia e Samaria. Falta a parte final, os confins da terra, de acordo com Atos 1:8. Já tocamos um pouquinho nos confins da terra por meio da conversão do eunuco etíope. Então nós já tocamos de leve nos confins da terra, mas o trabalho realmente atuante de levar evangelho aos gentios, nas regiões mais distantes do império, isso cabe ao apóstolo Paulo, caberá ao apóstolo Paulo, conforme nós veremos aqui na sequência da história. No capítulo 9 ele aparece a sua conversão, ele vai desaparecer um pouquinho e vai reaparecer no capítulo 13, e a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, ele vai dominar o livro como aquele que prega o evangelho até os confins da terra, até chegar em Roma. E aí o autor Lucas, ele interrompe a narrativa, ele termina a narrativa quando o evangelho chega em Roma, porque a partir daí os leitores podem chegar às suas próprias conclusões. Se o evangelho chegou em Roma, então agora ele vai se espalhar para o mundo todo. Então é por isso que o livro de Atos termina no capítulo 28 com Paulo pregando em Roma, porque o leitor já presume, se ele está pregando em Roma, de Roma vai se espalhar para todo o mundo, e de fato foi o que aconteceu. Nós dissemos também que a conversão do apóstolo Paulo é importante porque ele é responsável por grande parte dos escritos neotestamentários. A teologia cristã, na sua forma mais madura, mais profunda, nos seus contornos mais importantes, por assim dizer, nós sabemos que tudo isso saiu da pena do apóstolo Paulo. Deus usou esse homem pelo processo de inspiração, ele moveu esse homem de tal modo que esse homem registrou sem erro a sua vontade, os seus mistérios, como o próprio apóstolo Paulo chama, mistérios ocultos de outras gerações, doutrinas que os homens não imaginavam que poderiam existir. Nós aprendemos, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para trazer à luz esses mistérios que estavam na mente de Deus e que Deus revelou por meio dele para que o seu povo conhecesse melhor tanto os planos de Deus, as suas doutrinas, seus ensinos e a sua vontade. Muito bem, nós dividimos o texto em 3 partes. Eu disse que a primeira parte está baseada, a primeira parte ela se baseia nos versículos 1 e 2 do texto aqui que nós já lemos na semana passada. E eu coloquei uma lição com base nos versículos 1 e 2, e os irmãos já estudaram essa lição comigo. E a lição foi a seguinte: os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. Nós aprendemos isso. E nós estudamos isso nos versículos 1 e 2. Os irmãos estiveram comigo aí e acompanharam a exposição dos versículos 1 e 2. Versículo 1 e 2 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Nós estudamos esses versículos, os irmãos viram já a geografia dessa história. Pode colocar aí, por favor, os irmãos da projeção, podem colocar aí o mapa, não sei se o mapa, está aí já o mapa. Vocês viram qual era o alvo do apóstolo Paulo? Era chegar em Damasco, era uma cidade grande que ficava a cerca de 200 quilômetros de Jerusalém. E o apóstolo Paulo se dirigiu para lá com o objetivo de prender cristãos ali. E existiam cristãos ali em Damasco. Onde está aqui? Ali, Damasco, os irmãos estão vendo? Ali onde está o pontinho vermelho, Damasco. O apóstolo Paulo estava em Jerusalém. Então dá 240 quilômetros daqui até lá. Esse é o trecho que ele tinha que percorrer por aqui e ir a Damasco. Perto de Damasco aconteceram os episódios que são narrados nos primeiros 9 versículos. Já chegando em Damasco, quando aconteceu esse episódio, já pertinho de Damasco, ele então caiu em terra diante daquela epifania, diante daquela aparição do Senhor Jesus, num brilho fulgurante diante dele, e ele foi conduzido, então já pertinho da cidade, ele foi conduzido para dentro da cidade. Então, os eventos que são narrados nesses versículos acontecem aqui pertinho de Damasco, nas imediações aqui da cidade, na estrada que levava a Damasco, aqui pertinho da cidade, foi que isso aconteceu. Para que os irmãos tenham uma ideia da geografia da coisa, diminua um pouco o mapa, aí os irmãos estão vendo, mantenham a mente, os olhos ligados aqui, pode diminuir um pouco mais, para que os irmãos tenham ideia do local exato aí, mas pode diminuir mais um pouco, diminui isso assim. Então os irmãos veem aqui o local, está carregando ainda a imagem, aqui é a Europa Ocidental, aqui o Brasil onde nós estamos, ok? Então essa é a geografia dessa história. Esses eventos aconteceram aqui, nessa região aqui o mar Mediterrâneo, aqui toda a Europa, aqui a Europa Ocidental, aqui os Balcãs, Turquia, aqui a Síria, Damasco aqui. Brasil, estamos aqui votando para prefeito hoje, aqui. Então, essa é a nossa localização aí. É importante que os irmãos saibam que a Bíblia não conta histórias de fadas. Os eventos que são narrados na Bíblia aconteceram no tempo e no espaço. Existe um lugar físico onde isso aconteceu. Isso aconteceu não só num lugar físico específico, num ponto geográfico que eu apontei para vocês. Isso aconteceu também não só no espaço físico, mas aconteceu no tempo também. Houve um horário em que isso aconteceu. Não foi uma história no universo paralelo que isso aconteceu. Não. Isso aconteceu no espaço, que eu mencionei agora aqui, e aconteceu no tempo. Ou seja, isso é história, com H maiúsculo. Isso é história. Isso é factual. Isso ocorreu mesmo. Não foi algo que aconteceu na mente do apóstolo Paulo, um devaneio mental, nada disso. Isso ocorreu num lugar, numa estrada, tinha endereço. Hoje teria CEP, a estrada ali. Aconteceu numa estrada, perto de uma cidade, e aconteceu num horário específico, a tempo e a espaço. Estamos falando aqui de história, não estamos falando aqui de sonhos, de visões, de universo paralelo, de mitos, nada disso. Estamos falando de fatos reais. Os irmãos que forem hoje para Damasco, certamente vão poder visitar o local onde provavelmente esses eventos aconteceram, ou lugares próximos de onde esses eventos aconteceram. Mas é importante terem essa noção aí. Pode voltar o mapa de novo lá para a região, para que os irmãos estejam aí se familiarizando com esse espaço. Diminui um pouquinho só para aparecer mais aí, ok. Aí, isso, pronto, deixa desse jeito. Desse jeito os irmãos têm uma noção da distância aqui do Egito, aqui o Rio Nilo, o Egito aqui, descendo aqui para baixo está o Sudão, para onde o eunuco etíope se dirigiu, e aqui o Senhor agora atuando aqui na região aqui de Damasco. Ele atuou aqui nessa região aqui, um pouquinho para baixo aqui, levando o evangelho para o eunuco etíope, que foi aqui para o sul. Agora ele vai atuar na conversão de Paulo, aqui próximo de Damasco, que levará o evangelho para essa região toda aqui. O apóstolo Paulo não vai trabalhar aqui, nessa região aqui ao sul. O apóstolo Paulo não vai para cá. O apóstolo Paulo vai, no seu ministério apostólico e missionário, ele vai atuar nessa região toda aqui. E indo além, até aqui,
aqui, na Grécia, aqui. E vai desejar chegar à Espanha. Diminui de novo o mapa. Ele vai chegar até aqui, diminui um pouquinho mais, tem que mostrar a Espanha. Ok, ele vai até aqui, Roma, e daqui ele vai tentar chegar à Espanha, mas nós não sabemos se ele chegou à Espanha ou não, nós não sabemos. Ele queria ir e ele fala que tinha planos para ir. Ele menciona isso quando ele escreve aos Romanos. Ele queria ir para a Espanha, mas nós não temos registros bíblicos, informações de que ele conseguiu concretizar esses planos. Por quê? Porque quando ele queria ir para a Espanha, passando antes em Roma, ele tinha que passar em Jerusalém antes de ir para Roma. E quando ele chegou aqui em Jerusalém, ele foi preso e não pôde dar sequência aos seus planos. Ele foi preso, ficou dois anos preso em Cesareia, foi enviado para Roma, ficou 2 anos preso em Roma, e depois de liberto, nós não sabemos se ele foi para a Espanha ou não, porque ele não fala. Ele foi preso novamente em Troade, aqui, numa cidade aqui. Então nós não vemos o apóstolo Paulo aqui, quando ele é preso, mas sim aqui. Então, em vez de ele ir para a Espanha, parece que ele foi solto e voltou para essa região, sendo preso aqui novamente. E sendo preso aqui novamente, pela segunda vez, foi levado de volta para Roma, onde foi encarcerado na própria capital, escreveu 2 Timóteo e foi martirizado. Muito bem, vamos voltar para a nossa história aqui. Nós vimos no final do ponto 1, que o apóstolo Paulo era extremamente cruel, torturava as pessoas. Os irmãos viram algumas formas como ele agia. Ele votava a favor da pena de morte para os cristãos. Ele chicoteava os cristãos nas sinagogas, cristãos judeus. Ele obrigava os cristãos a blasfemar. Ele fazia isso. E os levava também, quando os prendia, ele os levava manietados, acorrentados, amarrados para Jerusalém, para serem submetidos a julgamento e serem mortos. Ele era a favor da pena de morte para os cristãos. Qual era a acusação? Qual era a acusação que justificava a prisão? Qual era a acusação? Furto, latrocínio, roubo, assalto. Qual era a acusação? Qual era o nome do crime? Qual era o nome do crime? Qual era o nome do crime? Homofobia. Não. Qual que era o nome do crime? Blasfêmia. A causa da pena era blasfêmia. E qual era a blasfêmia? Qual era a blasfêmia? Qual era a blasfêmia dos cristãos? Eles diziam que Jesus estava vivo, sendo Filho de Deus ressurreto. Essa era a primeira blasfêmia. Dizer que Jesus era o Messias vivo, que ele ressuscitou. Essa era a pregação dos cristãos. É só ler as pregações de Atos. Cristo está vivo, ele foi morto, mas ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a primeira blasfêmia. Qual era a segunda blasfêmia dos cristãos? Cristo estava vivo e reinando em glória à destra do Pai. Meu Deus! Essa era de todas a pior blasfêmia. Dizer que Cristo estava vivo, e a segunda, pior ainda. Ele está à destra do Deus Pai, reinando em glória. Então isso para os judeus, para Paulo em particular, que era um judeu extremamente radical, fariseu, radical, ali criado na lei, cumprindo a lei de Moisés à risca, para esse homem, essas pregações eram simplesmente um tapa na cara do judaísmo. Isso não podia ser aceito em hipótese alguma. Pena para quem dissesse uma coisa dessas, um absurdo desse, só podia ser uma: morte.
Não tinha outra pena. Na mente do apóstolo Paulo era isso aí. Essa gente, o que eles estão falando é tão absurdo, que só tem uma solução para essa raça: eles têm que morrer. Não dá para dizer que o Deus do Sinai, o Deus de Moisés, o Deus da lei, o grande Deus dos profetas, o grande Deus dos patriarcas, não dá para dizer que esse Deus, ele veio aqui na pessoa de um carpinteiro, morreu, ressuscitou e agora está lá sentado. Não dá. Essa gente só tem uma solução: é matar essa raça, extirpar essa raça da face da terra. Não tem como lidar com a blasfêmia nesse nível, não dá. Nesse nível é só a pena de morte. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo, e por isso ele agia assim. Ele agia assim por zelo. Ele sobrepujava a todos da sua época em zelo. Ninguém era tão zeloso quanto ele. Ele sobrepujava a todos. Muito bem, o que aconteceu? Ele se converteu, ele que torturava. Dê uma olhadinha em 2 Coríntios 11, 24. Veja aí o que aconteceu. 2 Coríntios 11, 24. Deixa eu ver se está certo aqui. 2 Coríntios 11, 24. Quer dizer, eu anoto e depois eu acho que o versículo anotado não corresponde. 2 Coríntios 11, 24. Vamos ver lá. Veja o que aconteceu aí. O que ele fazia antes? Ele chicoteava os cristãos. E agora? O que aconteceu com ele? É ele que foi chicoteado. Quantas vezes agora? 40 vezes não. Quantas ele foi chicoteado 40 vezes? 5 vezes ele foi chicoteado. Quanto dá? 5 vezes 39. Quantas chibatadas ele levou? Como será que eram as costas dele, né? Ele levou 5 sessões de... Onde está aqui? De 40 açoites menos 1. Então dá quanto? 195 chibatadas nas costas. O apóstolo Paulo devia ter as costas marcadas, né? Acho que ele ia lembrando, né? Quando apanhava, ia lembrando. Eu já fiz isso. Agora eu sei o que passaram na minha mão. Mas 5 vezes foi chicoteado na sinagoga. Era o que ele fazia com os cristãos. Agora ele, de chicoteador, agora ele é chicoteado. Fora a surra de vara só para maciar. Fora a surra de vara. Fora isso aí. Apanhava de vara também. Muito bem, vamos então agora ao segundo item do nosso estudo aqui. O segundo item está nos versículos 3 a 6. Eu vou ler para os irmãos e a lição baseada aí no segundo item é a seguinte: os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. Ok? Então é importante essa lição Jesus já tinha anunciado, agora aprendemos aqui Lucas mostrando isso pela boca do próprio Senhor Jesus, e vemos o apóstolo Paulo depois desenvolvendo uma teologia, uma eclesiologia, que destaca que a igreja é o corpo de Cristo. Então essa unidade entre a igreja e Cristo é muito forte. Jesus falou dela, Lucas fala dela nessa história, o próprio Senhor, na verdade, falou disso nessa história registrada por Lucas, e Paulo vai desenvolver mais tarde uma teologia da igreja, dizendo, olha, a igreja é o corpo de Cristo, unida a ele de forma vital. Então perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Odiar a igreja é odiar a Cristo. Rejeitar a igreja é rejeitar a Cristo. Se afastar da igreja é se afastar de Cristo. Não tem jeito. Pode espernear, pode gritar, pode berrar, pode reclamar. Se você despreza a igreja, você despreza Cristo. Ponto. Não interessa o que você pensa, essa é a teologia bíblica, o que você pensa tem valor secundário. Vamos então ver o texto aqui. Versículos 3 a 6 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aí está então o texto. A nossa lição principal aqui, o item 2, a lição 2, que fala que os perseguidores dos crentes são na verdade perseguidores do próprio Cristo. Essa lição está especialmente baseada no versículo 4, que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com base nessa fala de Jesus que estamos dizendo que quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E ele repete isso no versículo 5, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele repete isso: você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. Então a nossa lição está baseada especialmente no versículo 4 e aí no finzinho do versículo 5. Mas veja aí, volte para o versículo 3 e vamos então conhecer os detalhes aí da história. Então diz assim: ao aproximar-se de Damasco, já vimos a geografia, veja aí, subitamente uma luz dos céus brilhou ao seu redor. Veja aí, o texto fala de uma luz do céu. O que significa? O que isso significa, uma luz do céu? Isso representa o quê? Quando a Bíblia fala sobre luz, uma luz celeste, isso significa o quê? Isso faz lembrar o quê? Isso faz lembrar da glória. Então, luz, nessas narrativas bíblicas, uma grande luz apareceu. Isso aponta, isso sugere a grande glória de Deus. Se você olhar, por exemplo, Lucas 2,9, veja lá em Lucas 2,9, é o mesmo autor. Então, o autor Lucas, ele usa as palavras destacando esses sentidos. Veja Lucas 2,9, veja lá, Lucas 2,9. Olha só aí que nós temos aqui em Lucas 2,9. Então é importante isso, guarde essa informação. Luz nesse texto indica, sugere e aponta para a glória divina. Por que isso é importante? Segura aí, isso é muito importante aqui. Veja aí um exemplo da palavra luz nesse sentido, no versículo 9 de Lucas 2, fala assim: a aparição dos anjos aos pastores próximos de Belém. Fala assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Veja aqui nós temos a glória de Deus brilhando ao redor deles. É uma grande luz. Em Atos 9, vemos a mesma coisa, uma grande luz brilhando ao redor deles ali. Agora notem, que horas isso aconteceu? Fala o horário aqui? Deixa eu ver. Seguindo ele estrada fora, aproximado de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que horas eram? Não fala aqui, né? Agora, se você olhar o capítulo 22, versículo 6 e o 26:13, você descobre o horário. Eu falei para vocês que tem espaço e tem tempo. Esse horário é muito importante, mostra que aconteceu na história. Já sabemos o lugar, sabemos o CEP. Era na estrada de Damasco, número tal, a altura do número tal. Hoje seria assim, olha, na estrada de Damasco, na altura do quilômetro tal, perto do posto Shell. Ia ser assim hoje em dia. Lucas ia dizer assim, olha, na estrada de Damasco, próximo do quilômetro tal, ali depois do posto Graal, chegando no posto Shell. É assim, tem um lugar físico específico. Agora veja o horário aí. Capítulo 22, 6 e 26, 13. Acharam? O que diz aí? 22, 6. Que horas eram? Meio-dia, né? Então, claro, não tem relógio digital na época, mas é por volta do meio-dia.
Era no momento em que o sol estava na sua maior força. Sim. Hã? Não entendi. O sol estava no alto, lá no ponto mais alto, era a hora mais quente do dia, especialmente nessa região aqui. Agora o texto fala que a luz brilhou em torno dele. Veja no 26:13 como era a luz. Como era a luz? Então era meio-dia mais ou menos, ok? Deviam estar com fome, chegando na cidade, vão procurar uma padaria, estavam cansados da viagem, já meio-dia mais ou menos, chegando na cidade, finalzinho da viagem já, cansados, sol a pino na cabeça, e aí olha o que acontece, veja aí a luz, 26:13 fala como era a luz. Como era a luz? Como? Era mais forte, mais resplandecente do que o sol. Uma luz forte, o sol ou não? O sol tem uma luz mais ou menos forte. Ele fala aqui que a luz que brilhou naquele dia, naquela estrada e naquela hora, era mais forte que a luz do sol. Ou seja, a glória de Deus que se manifesta aqui é simplesmente gigantesca. É mais fulgurante do que a própria luz do sol. Em que horário? É mais fulgurante do que a luz do sol ao meio-dia. É muita glória ou é pouca? Já tentaram olhar o sol quando vocês eram crianças? Já tentaram olhar o sol? Na criança a gente quer, eu vou olhar o sol. Já tentaram? O que aconteceu? Conseguiram? Não dá, não tem como. A gente consegue olhar o sol no crepúsculo, quando está se pondo o sol lá em Atibaia. Nós temos uma visão na minha casa, uma visão muito privilegiada do pôr do sol. Então, quando chega o final do dia, nós só conseguimos olhar para o sol, porque o brilho dele já está fraco, né? Já minguando, está se pondo, nós conseguimos até ver a circunferência do sol se pondo. Mas o sol ao meio-dia, não dá para você olhar para ele, é muito forte. Paulo fala aqui no capítulo 26, olha, a luz que brilhou ao meu redor era mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. Uma glória indizível, uma glória gigantesca. Isso é muito importante para o restante da história. Muito bem. Agora anotem, tem uma sugestão que quero dar aqui, sim, Cris? Não sei. O que o texto bíblico fala, né? Que não precisa, né? Fala que não precisa de sol lá no novo céu e na nova terra, porque a lâmpada ali é a glória de Deus e do Cordeiro. Então, quem vai precisar de uma lanterna se eu tenho um holofote? Não precisa. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Vai iluminar ali o novo céu e a nova terra. Muito bem. Tem uma sugestãozinha aqui, não sei o que vocês acham. É uma sugestão, não sei. O que é uma reminiscência? O que é isso? Uma reminiscência. O que é? Quem sabe o que é uma reminiscência? O que é? Uma reminiscência. Uma lembrança. Mas é uma lembrança forte ou uma lembrança assim, fraca? É uma lembrança, são resquícios de uma lembrança, né? Uma reminiscência são resquícios de uma lembrança. Não sabemos. Pode ser que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu 2 aos Coríntios, em alguns momentos lhe ocorreram algumas reminiscências desse momento. Pode ser. Não é que a lembrança era fraca nele, mas na hora que ele escreveu, pode ser que alguns detalhezinhos dessa lembrança vieram na cabeça dele. Pode ser. Quando ele escreveu 2 aos Coríntios, muitos anos depois, escreveu 2 aos Coríntios em 54, 55. 2 aos Coríntios 2 aos Coríntios ele escreveu em 55. Esses eventos aqui estão acontecendo por volta do ano 35. Então, 20 anos depois.
ele escreveu e pode ter acontecido isso. Tem em 2 Coríntios, tem 2 versículos que parecem sugerir que ele escrevendo, ele teve vieram umas lembrancinhas na cabeça dele desse episódio. Agora, pode ser? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Eu sei? Eu não sei. Eu vou apontar para vocês. Aí vocês digam o que vocês acham. Não dá para saber o que estava dentro da cabeça do apóstolo Paulo na hora que ele escreveu. Mas veja 2 Coríntios 3,18. Olha que legal. Olha como lembra um pouquinho. 2 Coríntios 3,18. Olha só que legal. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Olha o que fala aí. Olha o que fala, está vendo? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha que legal isso aqui. É como se ele pegasse um pouquinho. Claro, ele está pensando aqui em Moisés. Contemplando a glória de Deus no Sinai e descendo com o véu no rosto. Mas será que ele lembrou um pouquinho da visão dele também? Pode ser. Ele contemplou a glória do Senhor. Pode ser que aqui exista uma pequena reminiscência de Atos 9. Veja também, no mesmo capítulo aí, no mesmo livro aí, veja também 4:6. Olha o que fala o 4:6. Pode ser uma reminiscência também. Fala assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Pode ser uma reminiscência aqui, uma lembrança do que aconteceu com ele. Está dizendo o seguinte: se for isso, não sei. Se ele estiver lembrando de Atos 9 aqui, do que aconteceu em Damasco, na cidade de Damasco aqui, se for isso, ele está dizendo assim: olha, houve um dia em que a glória de Deus brilhou e iluminou meu coração. Mas isso não aconteceu só comigo. Acontece com todo crente. A glória de Deus brilha. Deus diz: haja luz. E ilumina então com essa glória o conhecimento da pessoa, para que ela veja a glória de Deus na face de Cristo, como eu vi no caminho de Damasco. Pode ser isso. É interessante isso. É uma teoria boa. Uma teoria boa. O que vocês acham? Ele lembrou ou não lembrou de Damasco? Quando escreveu isso? Vocês acham? Eu gosto de pensar que sim. Eu acho legal essas conexõezinhas, né? Mas nós não podemos afirmar com certeza. Mas pode ser. Se ele lembrou, então ele está dizendo: olha, todo crente tem o seu Damasco. Todo crente teve a sua estradinha de Damasco. Todo crente. Todo crente um dia caiu em terra diante da glória de Deus na face de Cristo. Todo crente. Todo crente um dia, na sua conversão, percebeu, contemplou a glória de Deus na face de Cristo. Todo crente passou por isso. Então, se isso for verdade, então nós temos aqui, né, o modo até como a inspiração bíblica acontece, né? O autor bíblico tendo lembranças da sua própria vida e transportando isso para o texto bíblico. Muito bem, vamos continuar aí a leitura aí. Veja aí. O texto fala assim, no versículo 4: e caindo por terra, ele estava sozinho ou acompanhado? Olha o 26:14, ele dá um detalhezinho para nós aí. Era coisa da cabeça dele ou era algo real, histórico? Veja no 26:14. 26:14 de Atos. Atos 26:14. Era coisa da cabeça dele, estava perturbado, muito sol na cabeça. 26:14. Era coisa da cabeça dele ou era história mesmo? Estava acontecendo objetivamente. Veja aí, como é que vocês sabem que não era coisa da cabeça dele?
O que diz o 26:14? Tinha mais pessoas, tudo bem, mas alguém pode estar junto com o outro e começar a ter visões malucas aí. O que acontece aqui? O texto fala que quem caiu? Todos. Então não foi coisa da cabeça dele. Alguém poderia falar assim, não, a gente estava aqui com ele, de repente ele caiu e começou a falar sozinho. Estava aqui caminhando pela estrada e não sei, de repente ele caiu no chão e começou a falar sozinho umas bobagens aí, tivemos que carregar ele para a cidade. Meio louco, mas não foi isso. O texto fala que todos caíram. Todos caíram, ou seja, não foi. E mais, o texto fala também que, nas outras passagens paralelas, fala também que as pessoas também escutaram a voz, só que não conseguiram entender o que a voz falava, mas escutaram a voz também os que estavam com ele. Caíram também diante do grande brilho, o grande brilho foi visto por todos, mas só o apóstolo Paulo conseguiu distinguir as palavras, os demais não conseguiam entender o que era dito. Mas vamos caminhando aí. Vejam aí o que é dito. Ele caiu por terra, né? Todos caíram, né? E o texto prossegue falando assim: ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele repete o nome de Saulo 2 vezes aqui. Saulo, Saulo. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Por que ele repete? Ele fala Saulo, Saulo. Por que ele fala 2 vezes o nome de Saulo aqui? Qual a razão disso? Focar bastante nele, né? Jesus está alegre ou bravo aqui? Ele não parece estar muito amigável aqui. A conversa parece que não vai ser boa. O modo como ele já se apresenta aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta de cobrança. Por que você está fazendo isso comigo? Saulo, Saulo, por que você está fazendo isso comigo? É uma pergunta retórica, mas uma pergunta ameaçadora, uma pergunta de cobrança, uma pergunta pesada. E ele usa essa expressão dupla, ele fala 2 vezes o nome de Paulo, de Saulo, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz. Agora notem, em Lucas, isso acontece algumas vezes, essa repetição. Veja Lucas 10:41. Olha o que acontece, Jesus costuma fazer isso. Olha Lucas 10:41, veja se você vê aí. O que ele faz aí em Lucas 10:41? O que diz aí? Com quem ele está falando? Está falando com Marta, né? O que ele fala? Marta, Marta. E aí vem o quê? Vem um elogio ou vem uma bronca? Elogio ou bronca? Vem a bronca. Marta, Marta. E aí vem a bronca. Vem uma repreensão, né? Uma repreensão. Veja o 22:31. Aí em Lucas ainda. 22:31. O que diz aí? O que ele fala em 22:31? O que é agora? Simão, Simão. E o que vem a seguir? É um elogio ou uma admoestação? Uma admoestação. Então parece que Jesus tem um costume aqui. Qual é o costume que nós vemos que Jesus tem? Até estranho falar assim, né? Jesus tem um costume. Mas é o perfil como o Senhor se manifesta a nós. Parece aqui, quando você vê os escritos de Lucas, que quando Jesus vai dar uma bronca, ele repete seu nome 2 vezes.
Né? Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Então quando você chegar no céu, se Jesus falar assim, Thomas, Thomas, você já sabe que vem paulada na cabeça, né? Já sabe que vem bronca, né? É curioso observar isso. Nos escritos de Lucas, a repetição do nome antecede uma admoestação. A repetição do nome é focalizando a pessoa na pessoa mesma, para que ela receba a admoestação com toda a força. E isso sempre tem um efeito bom. Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Isso sempre faz com que a bronca entre mais forte. Aliás, uma lição para os pais aqui, pode ajudar, hein? Não pode ajudar? Os pais chegar e falar, né? Sofia, Sofia. Parece que isso tem uma força maior, né? Parece dar uma força maior à bronca. Então uma liçãozinha para os pais aí. O Senhor Jesus sabe como fazer as coisas, não sabe? Sabe. E não só os pais em relação aos filhos, mas nós como crentes que somos, na admoestação dos nossos irmãos, que é nosso dever admoestar os irmãos, é dizer também, de vez em quando está isso também, né? Olhar e falar, olha, né? Júlio, 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 abre os seus olhos. Podemos usar o mesmo recurso, porque o Senhor Jesus usava esses recursos, Ele usa, nós vemos aqui na história esses recursos aí, né, para admoestar. Então Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? O 22:14 de Atos fala que ele falava em língua hebraica. Ele falou com o apóstolo Paulo, ele falou com Saulo em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, as pessoas não entenderam, não porque ele falava uma língua estranha, não é isso. Falava em hebraico. Não tem língua estranha celeste, isso não existe, isso é invenção de pentecostal que não tem o que fazer. Jesus falou em hebraico com ele, diz 22:14. Falou em hebraico com ele, ele entendeu. Os demais não entenderam, por quê? O Senhor impediu que eles compreendessem aquelas palavras. Sabiam que havia uma voz, sabiam que alguém estava falando, mas não conseguiam entender o sentido das palavras. Isso é uma experiência até comum, você escutar uma voz, saber que a voz está falando, mas não entender o que ela diz. Aconteceu ontem no meu bairro. Eu moro num bairro da cidade e tem em frente à minha casa, bem distante, tem um outro bairro, bem do outro lado da Fernão Dias, é um outro bairro lá longe, é o Jardim Imperial, é lá longe, e eu moro do lado de cá, bem para cá. Ontem aconteceu que alguém lá naquele bairro, lá longe, colocou lá um som bem alto, acho que colocou na rua, para fazer alguma festa, alguma coisa assim, e eu ouvia, da minha casa, eu ouvia o som ali da pessoa cantando, se é que nós podemos chamar aquilo de cantar, né? Porque era na realidade gritos desconexos, sem talento, beleza nenhuma, mas falam que aquilo é cantar, enfim, e a pessoa ia falando coisas, e eu não conseguia entender as palavras. Eu sabia que tinha alguém falando, eu sabia que tinha alguém, entre aspas, cantando, ali ao longe, era claro isso para mim, mas eu não conseguia entender o sentido das palavras, nem eu, nem minhas filhas. Minhas filhas diziam, pai, eu não estou entendendo o que ela está falando, essa moça que canta, ela está falando, eu também não entendi o que ela estava falando. Então essa experiência é perfeitamente possível até no campo natural. O apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele aqui. Ele entende. Os demais que estão com ele não entendiam as palavras, ainda que Jesus estivesse falando o idioma humano. Falava hebraico com ele. E ele diz isso: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que nós temos aqui é o embriãozinho da doutrina da igreja como corpo de Cristo, que eu já mencionei no começo. Agora, veja o que Paulo diz. O que Paulo fala? Qual é a resposta dele? Quem está chamando?
Oi? Ah, você? Tudo bem? Uma pergunta. Uma pergunta. O senhor falou que Paulo, que ele persegue, é uma pergunta retórica. Eu não sei como perguntar isso, mas assim, a pergunta retórica faz a pessoa perceber que tem uma verdade que ela está ignorando, que ela já sabe, que é evidente. Não, mas não é esse o caso aqui. Não é esse o caso aqui. É uma pergunta retórica com outro sentido. É uma pergunta retórica no sentido de cobrar. Olha, você está praticando uma injustiça. Eu estou afirmando que você pratica uma injustiça através dessa pergunta. Não é que é uma classe, é um uso diferente da pergunta retórica. Tá bom? É dizendo, olha, você está praticando uma grande injustiça ao perseguir os crentes. Essa é a acusação implícita nessa pergunta. Não é uma pergunta para obter informações, por isso ela é retórica. Mas é a pergunta para sugerir uma verdade. Você, olha, você está cometendo uma grande injustiça, você não tem razão nenhuma para perseguir os crentes, que aliás ao persegui-los, você está me perseguindo. Não há razão nenhuma para isso. O que você está fazendo é uma injustiça. É isso que diz essa pergunta. Essa é a retórica dessa pergunta. Essa é a mensagem, a verdade presente nessa pergunta que Jesus está lançando para Paulo. Tá bom? Ali. Na NVI, pelo menos uma das versões que tem, fala que a língua lá é hebraica. Isso. Só que o livro grego também é hebraico. Aí. Será que pode ser isso? O autor está tentando sugerir que talvez para Paulo compreender um idioma para falar? Existe alguma possibilidade? Não, o que pode acontecer é uma variante textual só. É forçar muito numa variante para isso. É forçar demais. Né? Assim, o texto fala, olha, ele falou na língua hebraica. Agora, se existe alguma variante, talvez a NVI tenha seguido uma variante, é só até aí que dá para ir. Não dá para colocar tanto peso em cima de uma palavrinha. Né? Aí seria atribuir a Lucas objetivos que é muito pouco para atribuir a ele esse objetivo. Tá? Ok. Bom, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Por que ele chamou de Senhor? Ele sabia que era Jesus? Sabia ou não sabia? Não, ele não sabia. Por que ele chamou de Senhor então? Ele percebeu que era um ente celeste. E percebendo que era um ente celeste glorioso, ele é chamado o quê? Ele não sabia que era Jesus. Ele não está sendo meramente educado aqui, Senhor, desculpa aí, foi mal. Não é isso. Ele sabe que quem está diante dele é um ente celeste glorioso. Ele sabe disso. Então, por isso, ele chama de Senhor. A glória desse ente, desse ser, desse personagem, é inegável. É inegável. Ele sabe. Ele percebe ali que aquela aparição, ele vê alguém, ele vai dizer mais tarde, eu vi o Senhor, ele viu o Senhor. Ele percebe aquele brilho gigantesco, fora do normal. Ele percebe que aquele que fala com ele é um personagem de uma glória infinita. Então, por isso, ele chama de Senhor, sem saber ainda que é Jesus. Na cabeça dele, não tem como ser Jesus. Jesus está morto e os discípulos estão dizendo mentiras acerca de Jesus. Que ele ressuscitou, que ele foi glorificado. Para ele, tudo isso é blasfêmia. Aí ele pergunta então: quem és tu, Senhor? Com respeito àquele ser, aquele personagem, porque sabe, é um personagem celeste, poderoso e glorioso. E aí vem a resposta. Mas era a última resposta da terra que ele esperava. Era a última resposta da terra que ele esperava. Essa resposta que Jesus dá, irmãos, aí acabou. Aí acabou tudo. Quando ele ouviu a resposta, ele ficou atônito. O quê? Olha a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Aí, quais eram as blasfêmias de que ele acusava os cristãos? Os cristãos diziam o quê? Que Jesus estava vivo. E agora que Paulo vê aqui? Jesus o quê? Vivo. Segunda blasfêmia. Acusavam Jesus de estar rodeado, de estar reinando em glória. E o que ele vê aqui? A glória. E aí? E agora? O que acontece com a cabeça desse homem nesse momento? Fala, meu Deus, não era blasfêmia, ele está vivo mesmo, e está reinando em glória. E agora? Agora olhem no texto e vejam, Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Corra os olhos até o versículo 9, que continua aí contando a história, e veja qual foi a resposta de Paulo a essa revelação. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo diz o quê? O que Paulo fala? Fala, Senhor, eu não sabia, desculpa qualquer coisa. Senhor, olha, que surpresa, não esperava por essa. Qual foi a resposta de Paulo aqui nesse texto, quando veio a resposta de Jesus? O que Paulo falou? Olha aí no texto. O que ele falou? Acharam? O que ele falou? Ele não fala mais nada até o final. Não abre mais a boca. O que você falaria? Não é melhor ficar quieto? Não é melhor ficar quieto? Ficou quietinho. Não abriu mais a boca. Vai falar o quê? Ah, eu não sabia. Ah, veja bem. Olha, foi mal. Desculpa aí. Não. Ele não abriu mais a boca. Ele ficou quieto, atônito. Ficou chocado. Na sequência do texto, nós aprendemos que ele ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Algumas pessoas dizem assim, não, é que ele estava se preparando para o batismo. Nada a ver. Ele estava tão chocado, ele estava tão assustado, tão perplexo, que ele não conseguia comer e nem beber. Ele ficou arrebentado com aquilo. Porque toda a vida dele, toda a teologia dele, todas as crenças dele desabaram. Acabou. Ele pensou, até hoje eu vivi uma mentira. Até hoje eu estive enganado a vida toda. Ele era o judeu mais convicto da terra, o líder judaico mais zeloso que o mundo já viu, e ele agora descobre que era tudo, o que ele chamou mais tarde? Era tudo esterco. O que? Ele descobre agora que tudo aquilo que para ele era o supra-sumo, o máximo, o top da espiritualidade da verdade, ele descobre agora que era tudo esterco, lixo, refúgio, não servia para nada, desabou tudo, acabou tudo, agora aqui. Então foi um golpe, essas palavrinhas, quando Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, essas palavrinhas quebraram a vida dele ao meio, curvaram aquele homem, transformaram aquele homem para sempre. Mas foi um choque muito grande. Foi um choque muito violento, isso que aconteceu aqui. Agora, notem, veja Lucas 10,16. Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja o que diz aqui o próprio Jesus em Lucas 10,16. Nós estamos dizendo que os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. O apóstolo Paulo descobriu isso a duras penas, com muito sofrimento. Veja aí o 10,16. Mas Jesus já tinha dito algo semelhante. Veja aí, olha o que diz Lucas 10,16. Fala assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem está falando?
Quem está falando? Jesus, né? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Continue. E quem vos rejeitar, faz o quê? A mim me rejeita. É interessante observar isso aqui, porque isso acontece conosco sempre. Nós conhecemos muitas pessoas que não nos ouvem, e muitas pessoas que nos rejeitam. E Jesus está dando uma dimensão interessante aqui para isso. Ele diz: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Isso é muito sério. Talvez tenhamos que mostrar isso para as pessoas que evangelizamos no final. Dizer: olha, você não ouviu a mensagem que eu preguei, você rejeita aquilo que eu digo, você vira as costas para isso. Eu quero deixar mais um versículo antes de eu me despedir, porque eu não vou continuar falando. O apóstolo Paulo pregava 2 vezes para alguém, no máximo. 2 ou 3 vezes, no máximo, e ia embora. Se voltava para outro grupo, não ficava pregando 5 anos para a mesma pessoa. Não ficava durante 10 anos pregando para uma pessoa só. Não, pregava 2 vezes, 3 no máximo, depois ia embora. Não, já semeei aqui, não tem por que eu ficar jogando semente no mesmo buraco. Não tem por que eu ficar jogando uma semente, 2, 3, 4, 10, 100, 1 quilo, um saco de semente num buraco só. Não tem. Vai perder tempo. Estou jogando pérolas para porcos. Então ele jogava 2, 3 sementinhas só. Não germinou? Partia para outro terreno, lançava a semente em outro lugar. Esse era o sistema do apóstolo Paulo na pregação evangelística. Nós temos que aprender isso também. Então, anunciar a verdade 2, 3 vezes no máximo para uma pessoa. Não ouviu? Mostra esse versículo. Só tem mais um versículo. Antes da minha despedida, antes de eu ir embora, quero deixar mais um versículo com você. E deixa esse: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Agora veja o final do versículo: quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Simples, claro como o dia. Eu estou pregando o evangelho para você, você está rejeitando essa mensagem. Não é a mim que você está rejeitando, você está rejeitando o Senhor que me enviou. E ao rejeitar o Senhor Jesus, você rejeita o Pai dele. É isso. Então que fique registrado aqui hoje que você rejeitou a Cristo e o próprio Deus. Que isso fique registrado, porque um dia Ele rejeitará você também. Passe bem, feliz ano novo, feliz Natal, feliz ano novo. Essa é a mensagem que eu queria deixar completa para você. É duro? Duro, mas é isso. Evangelho é isso aí. Evangelho é assim. Você prega a verdade para a pessoa, você explica o evangelho para ela. Se ela rejeitar, ela tem que saber o quanto isso vai custar. Ela tem que saber as implicações da sua rejeição. Olha, você rejeitou isso aqui não é uma... eu não estou te pedindo esmola. Eu não estou fazendo proselitismo. Não estou querendo ganhar pontinhos se você se converter. Não estou querendo aumentar o número de gente na minha igreja, não é isso. Você não me traz vantagem nenhuma para mim se você ouvir o evangelho que eu prego. Você não traz vantagem nenhuma para Deus se você ouvir o que eu prego. Quem ganha ao ouvir o que eu prego é só uma pessoa, você. Só eu não ganho nada e nem Deus ganha nada. É só você quem ganha, só. Agora, se você rejeita, você tem que saber também quais são os resultados disso, quais são as implicações disso. Se você rejeita, as implicações são essas aqui. Você rejeita o próprio Cristo e aquele que enviou o próprio Cristo. Você rejeita os dois. Você está na conta dos inimigos de Deus. É isso. Eu preguei para você e o resultado foi esse. Eu lamento muito. Eu esperei que o resultado seria outro, mas não foi. Você está na conta dos que rejeitam a Cristo e o Pai. Você agora já era, mas agora é pior ainda. É um inimigo ainda maior de Deus. É isso. Passe bem. Até mais. Eu encerro aqui o meu trabalho de evangelização de você. Acaba.
É terrível isso, mas essa é a realidade. Ok, como é que termina o ponto 2 aí, versículo 6? O que Jesus faz aí? Existe essa repetição, eu sou Jesus a quem tu persegues, e o versículo 6, no que tem no versículo 6? Uma ordem, né? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus aqui assume que formato aqui? Assume que formato não, que postura ele assume aqui? Ele assume a postura de um líder agora. Ele começa a dar ordens. Ele dá ordens para Paulo. O apóstolo Paulo tem opção? Não tem opção. Dá uma ordem. Olha, levante-se e entra na cidade. É a primeira ordem de Jesus para Paulo. Levante-se e entre na cidade. Eu sou o Senhor, eu sou o seu chefe agora. Eu sou o seu dono. Então você vai fazer o que eu estou mandando agora. Você vai entrar na cidade. E mais, você vai aguardar ali, porque lá alguém vai dizer o que você vai ter que fazer. Eu tenho uma tarefa para você, e você então deve aguardar instruções. Então entre na cidade e aguarde as minhas instruções que vão chegar a você. Eu tenho tarefas, tenho trabalhos para você, você agora é meu, você é meu servo, e eu tenho algumas atividades para dar a você. Então entre na cidade e aguarde, porque você será instruído acerca das minhas ordens. Jesus começa se relacionando com Paulo desse jeito, no comando. É assim. Aliás, o que nós vemos aqui é a realidade de uma conversão. A realidade de uma conversão é essa. Quando alguém se converte, a primeira postura da pessoa, ela é colocada na posição de um servo. Ela começa já obedecendo. Quando Paulo ouviu essas ordens, ele fez o quê? O torturador fez o quê? O homem mau, lá no comando da sua comitiva, lá, todo peito estufado, ali feroz, o que ele fez? Pianinho, carregado, conduzido ali, cego, quebrantado, obedeceu certinho. Entrou na cidade e ali ele aguardou as instruções que o Senhor iria lhe dar. E passou a obedecê-lo até o final da vida. Então nós vemos aqui um sinal de conversão muito importante. O apóstolo Paulo, assim que se converteu, o Senhor Jesus já se tornou o chefe dele. Essa é uma conversão verdadeira. Na conversão verdadeira, Jesus vira o chefe da pessoa. Ele fala, não faça isso. A pessoa não faz. Faça isso. A pessoa faz. A conversão genuína gera essa relação de sujeição. O discípulo, o convertido, ele simplesmente obedece de bico fechado. De bico fechado. Ele ouve, ele obedece humildemente. Ele é um convertido agora. Ele não questiona, ele não discute. Não, mas eu vi aqui na cidade, não que vão falar de... Não interessa. Ele de boca fechada, ele obedece. Jesus, para o convertido, é um chefe. Muito bem. E aí então termina esse ponto 2, já está no horário já, nós temos que terminar na semana que vem, começar outro texto semana que vem. Na semana que vem a gente olha os versículos 7 a 9. Tem só uma coisinha que eu quero falar para vocês aqui, importante, rapidinho antes de encerrar. O apóstolo Paulo viu Jesus ou não? Viu, ele viu Jesus. Por que isso foi importante para o ministério dele? Por que isso foi importante para o ministério dele? Por quê? Exatamente. Para ser apóstolo era necessário o quê? Não apóstolo pirata que tem no Brasil. Apóstolo de verdade. Não apóstolo aí, né? Tudo fake apóstolos, né? Não, mas apóstolo de verdade. Para ser apóstolo mesmo, tinha que ver Jesus ressurreto. Então, apóstolo Paulo, quem quiser marcar, veja 1 Coríntios 9:1,
1 Coríntios 9:1 e 15:8. Dois versículos importantes. 1 Coríntios 9:1 e 15:8. Quando o apóstolo Paulo teve que defender o seu apostolado, ele falou o quê? Eu vi o Senhor. Eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo, vocês têm que me respeitar como apóstolo, porque eu vi o Senhor. Eu fui um apóstolo que nasceu fora do tempo. Eu sou um apóstolo que surgiu fora do tempo. Eu nasci meio atrasado. Mas eu sou um apóstolo, e vocês sabem que eu sou um apóstolo, e eu sei que sou um apóstolo por uma razão muito simples. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e recebi dele um comando. Então ele usou essa experiência, inclusive, para mostrar a verdadeira autoridade apostólica que ele tinha. Muito bem, na semana que vem nós vamos ver a última verdade. Os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados. Nós já vimos um pedacinho disso. Agora, na semana que vem, vamos ver isso aí nos versículos 7, 8 e 9. E aí termina esse texto. Se Deus permitir, nós começamos a sequência aí nos versículos seguintes, que mostram aí a presença de um outro personagem que vai ajudar o apóstolo Paulo nos primeiros momentos após a sua conversão.